O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou nesta semana, a gente noticiou, falou muito disso aqui, a taxa básica de juros. Foi a 12,25% ao ano. A gente vai conversar sobre esse assunto com o estrategista de investimentos e planejador financeiro Marcelo Bolzan. Marcelo, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Colombo. Prazer falar contigo e com os amigos da Jovem Pan. Marcelo, 12,25 com mais duas contratadas de 1 ponto cada, ou seja, nós chegaremos, salvo qualquer mudança fora do que está anunciado, planejado, 14,25%, e na terceira reunião, difícil imaginar que não suba também alguma coisa, né? Talvez não mas mais alguma coisa. É para tanto, Marcelo? Olha, Colombo, quando a gente analisa os balanços de risco do Banco Central, a gente viu uma piora muito grande dos últimos meses para cá. Então, não só a inflação corrente, ela está muito mais pressionada. Vimos o IPCA acumulado dos últimos 12 meses superando 4,87. Lembrando que o teto da meta do Banco Central aqui é 4,5 e o centro da meta é 3. Então, não só essa inflação corrente ela está mais pressionada, mas as expectativas futuras elas estão desancorando também. Além disso, né, a gente viu uma frustração grande em relação ao pacote de corte de gastos, que terá aqui, né, uma dinâmica nessa última semana no Congresso para ser passado ali, precisa entender como que isso será passado, né? Mas o dólar ele subiu muito forte, vimos aí o dólar superando, né, mais de R$6, isso terá todo o impacto na economia e que será traduzido em mais inflação para o futuro. O mercado ele estava dividido, né, entre um aumento de 0,75 e de 1 ponto percentual, e o Banco Central optou de forma unânime, né, os 9 diretores votaram da mesma forma, por esse aumento de 1 ponto percentual. Então, mostrando, né, um tom ali bastante duro. E acho que a grande surpresa, como você comentou, foi a sinalização futura, o forward guidance, ou seja, quais serão os próximos passos. E ele já deixa contratado aí pelo menos mais 2 aumentos, porque eu concordo contigo, provavelmente ele não fará apenas mais 2 aumentos, depois ele deve fazer mais 1 ou 2 de menor magnitude. Hoje a nossa expectativa é que a taxa Selic termine o ano de 25 mais próxima de 5%. Então será feito um choque aí bastante grande, né, para combater essa inflação. Marcelo, os nossos comentaristas querem fazer perguntas para você também. O Mano Ferreira está por aqui. Mano. Bom dia, Marcelo. Eu queria falar contigo sobre a importância da credibilidade dos agentes políticos brasileiros para a reversão desse cenário de expectativas, porque muito tem se falado sobre, por exemplo, uma espécie de blindagem de Campos Neto ao seu sucessor, Gabriel Galípolo, com essa decisão, para que ele assuma o posto da autoridade máxima monetária do país com o resguardo e a garantia, digamos assim, para evitar o desgaste político que ele teria de presidir a sessão que inicia esse ciclo de aumento de juros. E aí muita gente começou a dizer, mas a credibilidade do Galípolo não pode ser mais importante do que as condições da economia, como se não houvesse uma relação também entre isso. Ou seja, o governo não deveria se preocupar muito mais em recuperar a credibilidade do ministro da Fazenda, do presidente da República, do vice-presidente, do que em atacar o Banco Central. Como é a sua avaliação sobre isso? Bom dia, Mano. Concordo contigo. Eu acho que essa postura, né, muito mais dura pelo Banco Central em função de nós termos um fiscal bastante frágil. Então, depois de diversas postergações desse pacote fiscal, que foi anunciado pelo governo, com uma estimativa, né, de um corte de 70 bi, a gente acredita que o número real seja um pouco menor do que isso. A gente entende que esse pacote, né, ele vai gerar aí uma economia por volta de 50 bi nesses 2 anos. Então, se você tem de um lado, né, o fiscal
expandindo a economia, né, acelerando essa economia, você precisa de outro aqui, já que a inflação ela está saindo do controle, uma âncora monetária. E é exatamente isso que o Banco Central está fazendo. Certamente, se nós tivéssemos visto, né, um pacote fiscal ali mais duro, um comprometimento maior por parte do governo, né, em realmente cortar os gastos, de forma que o endividamento do país ele pare de acelerar, né? Hoje essa relação dívida-PIB ela vem subindo de forma rápida. A nossa expectativa, né, que chegue em 85% de endividamento nessa relação dívida-PIB, é um dos maiores que nós temos em relação aos nossos países que a gente compara, né, que são os países emergentes. E é claro que, assim como uma empresa, assim como uma família, você não pode gastar ali e ter seu endividamento subindo muito. Então, essa falta de comprometimento com o fiscal é que impôs, né, que o Banco Central ele fosse ali mais duro. E essa questão, né, de já endereçar esses próximos passos de um ponto percentual, com a saída do Roberto Campos Neto, né, e o Galípolo entrando já a partir de janeiro, a gente entende que isso foi feito de uma forma estratégica também, de forma que a pressão política ali em cima, né, do Galípolo possa ser menor. Eu acho que surgiu uma dúvida muito grande meses atrás, quando foi trazido o nome dele, mas os discursos que nós vimos de lá para cá, do Gabriel Galípolo, né, foi um discurso bastante duro e muitas vezes até mais duro do que o próprio Roberto Campos Neto. Já é de se imaginar, né, essa postura inicialmente aqui para 2025. Grandes banqueiros centrais, eles geralmente quando sentam na cadeira, eles sentam e já começam um trabalho realmente mais duro, e é isso que a gente espera aqui do Banco Central. Durso, a sua pergunta? Bom dia, Marcelo. É prazer recebê-lo no Jovem Pan. Hoje nós vemos que, na verdade, toda vez que o governo federal é questionado sobre inflação, taxa de juros, a justificativa é que é culpa do Banco Central. Com a mudança para a presidência do Galípolo, como já estamos aí com o pé em 2025, o que nós temos de previsão para o ano que vem? É provável que nós teremos uma inflação mais controlada, a taxa de juros mais alta para controlar a inflação ou reduzida com uma melhora da economia, a depender dessa parceria, desse trabalho em conjunto do governo federal com o Banco Central, ou a expectativa é que as coisas piorem, porque hoje, com a independência do Banco Central, ainda há falta ou não há interferência política, o que demonstra que toda vez que o Roberto Campos Neto agiu em defesa da economia. Agora, talvez o governo federal terá mais controle sobre as decisões. O que esperar para 25? Muito bom dia. A questão é muito boa, porque hoje, quando a gente avalia, né, os principais indicadores da economia, eles são muito positivos. Então, recentemente foi divulgado o PIB, o próprio IBCBR, que é uma prévia, né, do PIB, e a economia brasileira ela vem surpreendendo, crescendo aí em ritmos bastante interessantes, mais de 4% quando a gente olha os últimos 12 meses. O nível de desemprego do país também bastante baixo, né? Em torno de 6,2%, patamar historicamente bastante reduzido. Então, a economia hoje ela vem, né, de forma bastante aquecida e muito explicado por essa questão fiscal. Agora, quando a gente olha para frente, essa expectativa de subida de juros vindo aí para próximo de 15%, certamente isso vai desacelerar a economia. A nossa expectativa é que o PIB ele cresça, né, para o próximo ano alguma coisa como 1,6%. Então, é uma desaceleração importante em relação à projeção que nós temos para esse ano, que é de um crescimento mais próximo de 3,5%. Dito isso, né, essa atividade menor certamente será traduzida em uma inflação menor. A nossa projeção de inflação para esse ano é acima de 5%, e para o próximo ano a gente já imagina ela um pouco mais baixa, por volta de 4,5%. E acho que tem uma outra mudança importante que começa agora em 2025, é que até agora a meta do Banco Central ela era feita por ano calendário.
ou seja, qual foi a inflação de 2023, de 2024 e assim por diante. A partir do próximo ano, será uma meta de inflação que a gente chama corrida. Ou seja, se nos primeiros 6 meses do ano a inflação ela ficar acima ali do centro do teto da meta, o Banco Central já vai ter que fazer aquela carta explicando, né, o porquê ali da inflação fora de controle. Então, a gente imagina, assim, que para o próximo ano, né, teremos não só uma atividade, né, um PIB menor, e que isso vai trazer uma redução da inflação para o próximo ano. Marcelo, só para a gente encerrar, quais são as possíveis consequências dessa elevação para o crédito e especialmente para os consumidores e empresas com dívidas? Elisângela, certamente, né, esses juros mais elevados serão traduzidos em um crédito muito mais caro, né? A ideia aqui é exatamente essa, né? É reduzir a expansão do PIB para controlar a inflação. E então, assim, para quem vai buscar ali algum tipo de financiamento, de crédito, certamente a tendência é que fique cada vez mais caro daqui para o próximo ano. Por outro lado, a gente pode ver aqui para investimentos financeiros, né, um atrativo bastante grande. O que eu quero dizer com isso é que fazendo aplicações, hoje, sem correr grandes riscos, será possível conseguir taxas de 15%, de 16% aqui para o futuro. Justamente tirar dinheiro da economia, né? O empresário ele deixa de fazer uma nova filial, de investir ali em máquinas, ele tira o dinheiro da economia e coloca, né, em aplicações financeiras, onde ele vai ter um rendimento muito melhor e sem correr os riscos, né, que o empresário tem no dia a dia. Então, para o efeito da economia, ele é ruim, o PIB vai crescer menos, para o crédito vai ficar bem mais caro, mas para o investimento financeiro vai ser um atrativo bastante interessante. Conversamos com o planejador financeiro Marcelo Bolzan. Marcelo, muito obrigado, até a próxima. Um bom dia, um grande abraço a todos.